Prezado ouvinte, retornamos hoje para renovar nossa expectativa de que a Palavra de Deus tem o poder de abençoá-lo. Sou Heleno Ávila, da Comunidade Evangélica Palavra da Fé em Aracaju, Sergipe, Brasil. Nos próximos 15 minutos, queremos abençoá-lo com uma palavra profética que mudará a sua vida. Permaneça conosco. O capítulo 10 do livro da profecia de Daniel é um dos textos mais reveladores da Bíblia. Se analisado com a devida atenção, vamos encontrar só neste capítulo mais de 10 informações sobre o funcionamento do reino espiritual. Preste atenção, porque isto pode salvar você. Número 1. Todas as revelações de Deus são para serem entendidas por nós, mas às vezes são dirigidas apenas a determinada pessoa. Número 2. As visões do reino espiritual às vezes são apavorantes, devido à aparência dos seres revelados nas visões. A razão desse pavor ocorre porque delas emana um poder invisível ou uma unção extraordinária que repercute fisicamente nas pessoas. Número 3. As aparições são tão estranhas que podem ser vistas por umas pessoas, mas não por outras, apesar de estarem juntas e se sentirem apavorados sem nada verem. Significa que, mesmo sem nada verem, pessoas fogem apavoradas devido a uma unção especial que alcança nosso corpo, emanada daquela presença invisível. Número 4. A queda ou desfalecimento de pessoas diante de um poder espiritual é bastante comum e não deve ser confundida com uma ação maligna. A descrição do profeta Daniel, desfalecido diante da presença celestial, também foi experimentada, por exemplo, pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo João durante a visão de Cristo no Apocalipse, além de outros casos narrados nas Escrituras. Número 5. A decisão de interceder, orar ou buscar o Senhor é de imediato conhecimento dos poderes celestiais, mas é possível que a resposta não seja entregue de imediato. No caso de Daniel, essa resposta levou 21 dias terrestres para se manifestar. Número 6. Existe resistência dos poderes das trevas para atrapalhar a revelação de uma informação ou atrasá-la. Número 7. O texto de Daniel deixa claro que há poderes territoriais ou geográficos oriundos das trevas com legalidade para se oporem às atividades dos anjos celestiais e da igreja, e que as fronteiras entre países e povos são respeitadas por entidades tanto demoníacas como por poderes do céu. Número 8. A presença de um ser espiritual pode provocar estresse, pavor e desmaios nas pessoas. No caso de Daniel, com apenas um toque, suas energias e seu vigor foram restaurados. Número 9. Assim como existem poderes do mal que dominam sobre países e povos, também existem principados celestiais que exercem influência sobre fronteiras de países e de povos. Veja, por exemplo, em Daniel capítulo 10, verso 21. E 10. É inegável a autoridade humana sobre o planeta Terra e as nossas palavras podem conceder ou negar legalidade a seres espirituais para agir ou deixar de agir nas regiões e pessoas da Terra. Feitos estes comentários,
quero destacar um dos princípios espirituais que regem as atividades humanas e divinas sobre a terra. Leia comigo novamente os versículos 10, 11 e 12, do mesmo capítulo 10 de Daniel. Diz o seguinte: Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isto, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu, buscando entendimento, e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Meu amigo, convido você agora a examinar comigo alguns aspectos que o ajudarão a valorizar tudo aquilo que você diga daqui para frente. Número 1. Há necessidade de valorizar o que falamos. Certamente o profeta Daniel era como a maioria das pessoas hoje em dia, pois ele não sabia que suas decisões e suas palavras eram capazes de afetar e mover os poderes espirituais. No verso 17 do capítulo 10, Daniel se declara pequeno diante do ser celestial que lhe aparecera, e a razão clara é que ele desconhecia o fato de que suas palavras e decisões podiam colocar em movimento o aparelho celestial em seu favor e em favor do seu povo. Lembrando que Daniel vivia debaixo da antiga aliança, e nós, hoje, vivemos debaixo da nova aliança, com muito mais razão podemos pôr em movimento os poderes do céu para operar em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. A outra coisa que precisamos reconhecer é que, com a mesma boca que invocamos os princípios e poderes celestiais, também podemos colocar em movimento os poderes infernais, amaldiçoando pessoas, inclusive nossos familiares. É preciso selecionar com cuidado as nossas palavras, usando-as para produzir bênçãos e nunca para produzir maldições. Número 2. Reconheça que Jesus confirmou o poder da igreja sobre a terra. Jesus distribuiu parte de seu poder messiânico com sua igreja, isto é, conosco. O texto de Mateus 28, de 18 a 20, esclarece bem isto. Antes disto, por diversas vezes, Jesus orientou os discípulos a controlar os poderes especiais que estavam disponíveis. Isto fica bem claro em Mateus 16 e também no capítulo 18, quando Jesus ensina a usar as chamadas chaves do reino. No Evangelho de João, por várias vezes, Jesus ensina sobre o extraordinário poder das nossas declarações, como, por exemplo, em João 14, versos 12 a 14. No verso 14, Jesus declara: O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O sentido original deste texto é extremamente forte, pois Jesus está garantindo que se algum de nós pedir alguma coisa que ainda nem exista, ou seja impossível de acontecer, Ele vai fabricar só para nos atender o pedido.
desde que esse pedido esteja alinhado com as declarações do texto da palavra. Este é o sentido, por exemplo, dos milagres e maravilhas que tantas vezes aconteceram e continuam acontecendo nos nossos dias. No entanto, a ação que detona esses poderes está mesmo nas nossas palavras, as quais são meios de expressão de nossa fé, visto que a fé exige ações correspondentes. Número 3. Conhecendo os espíritos ministradores. É bom que os filhos de Deus tenham muito cuidado com aquilo que vão andar falando por aí, pois as consequências das nossas declarações são muito fortes, tanto para o bem como para o mal. Aliás, é isto que está escrito em Provérbios 18, 21. Esclarece o Espírito Santo que nossa língua pode declarar a bênção, mas também a maldição, abençoando ou destruindo vidas, constituindo e desconstituindo situações. Há poderes espirituais disponíveis para fazer valer as nossas declarações. Exemplo disto é o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, o qual esclarece que os anjos são espíritos ministradores disponíveis para servir ao que herda a salvação. Portanto, você que me ouve agora, tome uma decisão de qualidade. Tenha cuidado com tudo que você vai dizer, porque há espíritos que prestam serviços, espíritos ministradores disponíveis para fazer cumprir as ordens do céu por causa das nossas palavras. Há uma unção especial sobre tudo que se diz. Nós precisamos conhecer os projetos de Deus para a nossa própria vida. O profeta Daniel ignorava certos princípios espirituais que regem e sustentam todo o universo e as relações entre Deus e os homens. Por isso ele orou intensamente, buscando revelação sobre assuntos que ele não dominava. E quando Deus respondeu a Daniel, ele ficou apavorado. Ele se apavorou e ficou angustiado, porque o conhecimento que chegou para ele da parte de Deus era muito grande e abarcava um período de tempo de muitos milênios. Daniel chegou a enxergar coisas que somente estão acontecendo nos nossos dias, e ele não se achava digno daquelas revelações. Sobretudo, o profeta Daniel ficou admirado porque suas palavras foram capazes de mover os céus, e o anjo que ele avistou diante de si, e que estava diante dele, havia pedido a Deus e Deus o estava atendendo. Agora veja uma coisa. O profeta Daniel, na sua época, tinha esperança da salvação, mas ele nem era nascido de novo. Agora olhe para você mesmo. Se você é alguém que experimentou o novo nascimento, claro que com mais razão Deus fará acontecer coisas grandiosas na sua vida se você falar coisas que estão alinhadas com a palavra dele. Tão somente creia, porque Deus tem negócio sério para você. Agora vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, volto a erguer diante de Ti toda esta nação brasileira e todo o seu povo. Este país que está mergulhado nas trevas da ignorância, da pobreza e da escravidão do pecado. A nação brasileira precisa receber de Ti a revelação clara sobre seu futuro, para que possa avançar triunfantemente sobre as portas do inferno, crendo que ninguém poderá detê-la. Por isto eu te peço, crendo,
que o povo desta nação vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra do teu nome. Antes que venham tempos tenebrosos, muito maiores do que os que temos vivido, o Senhor levantará sua igreja. Nós intercedemos por isso. E em grande poder, e muitos aprenderão que há um Deus no céu, soberano, infalível, disposto a fazer cumprir a sua palavra. E nós queremos ser portadores dessa palavra profética que abençoará todos os povos, meu Pai. Eu conto agora com o sim e com o amém de todos os teus filhos que me ouvem agora, crendo que tu estás nos ouvindo e liberando a resposta segundo os teus decretos, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Por outro lado, se você quer ser imunizado contra doenças e vírus, isto é plenamente possível se você crer e pedir a Deus sua provisão de cura e proteção. Meu querido amigo, meu querido irmão, estamos terminando esta transmissão feita para abençoar sua vida. Verifique os dias de nossas próximas inserções e seja abençoado na prática da palavra.